Vamos lá. Irmãos, eu quero ler com vocês, e toda vez que a gente fala de Natal, absolutamente, e você sabe, e povo que está assim escondido ali, irmã Dilene e companhia, é mais para cá para eu poder ver o rosto de vocês, ou eu vou mais para cá? Vocês são bonitos, eu não tenho ovelha feia, não se esconda não. Olha, aleluia, né, irmão Benedito? É só vir para o meio, aleluia, aleluia. O Natal, irmãos, é a lembrança é a comemoração, a celebração de um plano maravilhoso de Deus. Vamos orar um pouquinho aqui mais. Senhor, no nome de Jesus, recebe a gratidão de estarmos juntos nesse culto de celebração, de gratidão, de exaltação ao Senhor. E papai querido, que caia por terra os inimigos de Deus e seja estabelecido teu nessa hora. Senhor, visita quem está triste nesses dias, visita David nos Estados Unidos, visita ali a cidade do Estreito, visita familiares, Senhor, em nome de Jesus. Mas nós queremos voltar para Ti nessa hora os nossos pensamentos, para poder concluir essa adoração no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Absolutamente, irmão, durante muitos anos a gente era meio delicado com o Natal, porque Jesus não nasceu nessa data. Mas de uns anos para cá nós compreendemos, se Ele não nasceu no dia 25 de dezembro, mas nasceu, vamos celebrar, amém? Fugindo de tudo que não é Natal, de Papai Noel, de bebida, vamos celebrar o que é o nascimento dele. O nascimento dele talvez seja a primeira, talvez não, é a primeira menção, está lá em Gênesis 3,15, onde o Senhor diz: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus estava dizendo, no dia que o pecado entrou na humanidade, Ele estava afirmando que Jesus ia nascer, que haveria um descendente de mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. É Jesus. Por isso, o Natal é o cumprimento de profecias. É o primeiro entendimento nosso. O Natal é a manifestação do amor de Deus. Eu sei que nós usamos muitos símbolos, que não é Natal, árvore de Natal, Papai Noel, guirlanda, muita coisa. Mas, irmãos, o Natal é o cumprimento de profecias, da primeira palavra de Deus. Mas você olha também lá em Miqueias 5, do versículo 2 em diante, 600 anos a 660 anos antes de Jesus nascer, o profeta Miqueias se levanta e ele diz até o nome da cidade onde Jesus iria nascer. Mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governador sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que dê a luz a que está em trabalho de parto. Então o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Aleluia. É para compreender, irmãos, se você entrar no livro do profeta Isaías, da mesma maneira. Então o primeiro entendimento é que Natal é o cumprimento de profecias. Aleluia. Deus cumpre o que Ele prometeu. E irmãos, e sabe qual é a coisa extraordinária do Natal? Que é a primeira vinda de Jesus? É que Ele nos anuncia a segunda volta dele. Amém?
Na medida em que a gente celebra que ele nasceu, e esse nascimento, a sua primeira vinda, é resultado de palavras proféticas, esse mesmo Deus que anuncia a segunda vinda de Jesus. Você pode dizer amém? Diga um amém com segurança. A humanidade passou mais tempo esperando, talvez 8 vezes mais, a primeira vinda de Jesus, do que nós estamos esperando a segunda. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Nós temos então 2 dias. A humanidade antes de nós esperou muito mais. O Natal é o cumprimento de uma profecia, e a segunda vinda dele também, no nome de Jesus. Aleluia. Aliás, irmãos, várias palavras proféticas, profecias a respeito de Jesus, na média de 25 profecias, que foram lançadas sobre Jesus, e que se cumpriram. Uma delas é que nenhum osso dele seria quebrado, lá no Salmo 34, 20. Irmãos, era costume dos romanos, quando uma pessoa demorava a morrer, eles quebravam a canela, para o corpo descer e apertar o pulmão e morrer. Eles furaram a costela de Jesus, mas nenhum osso dele foi quebrado. Era uma palavra dele. Ele protegerá todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. E se você percebe lá em João 19:33, diz que quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Não precisou. Em vez disso, um soldado perfurou o lado dele. Então, irmãos, talvez nós estejamos longe, e algumas palavras proféticas que você espera, que parece que está longe, irmãos, não está. Não está. O Natal mostra que Deus cumpriu a primeira promessa e vai cumprir a segunda no nome de Jesus. Você pode dizer amém? O segundo entendimento do Natal é que ele é a proclamação da interferência de Deus na história. Tem um texto bíblico de Gálatas 4, o versículo 4 e 5. Ele diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estava sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O versículo 4, coloca aí de novo, meu filho, por favor. Quando, porém, chegou a plenitude. Essa palavra, quer dizer, quando chegou o tempo exato, quando se completou os tempos, Deus trabalhou até que esse dia chegasse. E quando você dá uma olhada rápida na história antes de Jesus, você percebe a humanidade trabalhando para Jesus. Um homem chamado Alexandre Magno, um imperador grego, ele era um conquistador, e onde ele ia, ele deixava soldados. Ele conquistou do norte da Europa, do norte da África, a toda a Europa, parte da Ásia. Irmãos, e ele espalhou uma cultura helênica, grega, uma língua, e todo mundo sabia ela. Pedro era um pescador, e ele falava grego. Após o Império de Alexandre Magno cair, entra o Império Romano, estruturado com suas estradas, com seus documentos, com sua habilidade diplomática, criou o primeiro passaporte diplomático, que era o cidadão romano. Você podia estar na Itália e podia ir para o norte da África, para Israel. Irmãos, veio uma língua em que o Novo Testamento todo está escrito, que é o grego, uma língua que se consegue dizer tudo o que você queira. Nós ainda somos uma língua pobre, e mais pobre é o hebraico, que era a língua dos judeus. Quando você vê lá em Isaías os anjos dizendo santo, 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 santo,
é porque a língua não tem superlativo aumentativo, não tem santíssimo, por exemplo. Enfim, quando a gente estuda grego, você quer dizer para uma pessoa que ela está na casa, que ela entrou na casa, tem uma palavra quando ela está entrando pela porta, quando ela entra, quando ela bota o pé, quando ela entra pela janela, quando ela entra pelo telhado, tudo que você consegue dizer, o grego consegue explicar, e é a língua que nomeia, que dá nome a todas as ciências hoje. Deus permitiu essa língua para que o evangelho se expandisse no Império Romano. Aleluia! Diga comigo, há uma plenitude. Então, o Natal é a proclamação da intervenção de Deus na história. E olha aqui para mim, irmãos, os homens fazem a história, mas quem dirige é Deus. Aleluia! Nem os municipais, nem os estaduais e federais, e muito menos os grandes do mundo. Deus altera tudo isso. Creia absolutamente que deu o tempo certo, no momento certo, e diga, Senhor, que chegue esse tempo também na sua vida. O Deus que dirige a história do mundo quer dirigir a nossa. O Natal diz isso, desse tempo apropriado. Algo do Natal, irmãos, também do nascimento de Jesus, é que ele divide a história da humanidade. A história da humanidade passa a ser antes de Cristo ou descer depois de Cristo. Claro, você pode ter o calendário chinês ou outros em alguns lugares que ignora, mas a maioria do planeta Terra anda com um novo calendário. E olha aqui para mim, a gente também diz, antes de eu ser crente, antes de eu entregar minha vida para Jesus, antes, o nascimento dele dividiu a nossa história, quando ele nasceu dentro de nós. E eu quero dizer para você que está em casa, você que está aqui, uma coisa forte do Natal de Jesus é que todo mundo foi para Belém, e eles chegaram e não tinha local para se hospedar. E eles foram para uma estrebaria, um lugar que guardava animais. E você vai ver, a Johanna achou o tipo de, isso aqui é um coxo de pedra. Esse é um semelhante a esse, que eles botaram os capins e o pano e Jesus deitou. Esse é o primeiro berço. Essa manjedoura era o lugar onde colocava comida para animais. Olha aqui para mim, Jesus foi para esse lugar, porque não havia lugar para ele, nas estalagens, nos hotéis, nas pensões. E o lugar dele morar hoje, nascer dentro de nós. Aleluia. Não faça do seu coração uma hospedaria que não tinha lugar para ele. Que Jesus nasça dentro de você. Aleluia. Que você seja o local de hospedar ele. Então esse Deus que dividiu a história da humanidade, ele também tem dividido a nossa. Aleluia. Hoje, no primeiro culto pela manhã, enquanto eu não lembro de Isaú, Vanderlene, pastor Vanderlene, Ronaldo, e um sentimento de gratidão, como eu espero que tenha causado em você agora nesse segundo culto. Senhor, onde nós estaríamos se eu não tivesse te conhecido? Conversando com uma irmã do coral, que tem anos orando pelo Pai, e agora no encontro, ele se abriu para Jesus, que está acontecendo agora. Um dia Jesus entrou, irmãos, e deixa ele governar, renuncia o que tem que renunciar, deixa ele entrar e morar. Aleluia. Porque também você vai lembrar, Deus começou um novo tempo na minha vida. Eu lembro dos meus, depois de 7 anos de crente, aos 17 anos, aqui no fundo de onde era o templo da primeira igreja, eu lembro que começou uma mudança nova na minha vida. Uma mudança depois, quando eu fui batizado no Espírito Santo, uma mudança. Então, nós vamos crescendo em Deus, mas Ele precisa nascer dentro de nós. E se você está me ouvindo em casa ou está hoje aqui,
Jesus quer nascer no seu coração. Aleluia! Para começar uma caminhada nova. Enfim, irmãos, em quarto lugar, Natal é a expressão máxima de amor e de esperança. O projeto do nascimento é para a morte dele, é o escândalo do amor para a humanidade. Mas também é a esperança, saber que ele volta. Se ele não voltou, ele está intercedendo por nós. E nós vamos continuar caminhando até a sua volta. Mas em quinto lugar e último, irmãos, o Natal é a notícia do impossível acontecendo na terra. A Bíblia diz, lá em Lucas 1, do 33 em diante, eu acho. Eu só escrevi o 35. Lucas 1, 33. Amém? Pronto, é antes, meu filho. Daramacuçuioba. Bote aí do 28 em diante. O anjo aproximou-se dela é Maria, e disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Olha que coisa linda. O Senhor está com você. Maria ficou assustada. Eu posso imaginar. Ninguém vê um anjo todo dia, né? Com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Aleluia. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Aleluia. 34. E Maria perguntou ao anjo, diga comigo, Maria perguntou: como acontecerá isso, uma vez que eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam que ser estéril, está no 6º mês de gravidez. Lê comigo, igreja. Pois nada é impossível para Deus. Toda a igreja de novo. Pois nada é impossível para Deus. Aleluia. O Natal é a notícia, irmãos. O Natal é a notícia do impossível acontecendo. Há uma história muito forte na minha vida, da minha esposa, quando nós conhecemos Reinaldo Bonk, um alemão que Deus deu o privilégio para ele de evangelizar na África. E ele diz algo que mudou a vida dele. Esse homem aí, quando ele tinha 20 anos, obrigado aí, meus filhos, pode ficar aí. Quando ele tinha em torno de 21, 22 anos, uma pessoa orou por ele e deu talvez a profecia mais impossível que podia aparecer. Ela disse: Reinaldo Bonk, um dia 1 milhão de pessoas vai se converter através de você. Você imaginou, irmãos? Mais de 3 imperatrizes se converter em um dia. Irmãos, e
E Reinaldo Bonk, ele foi para a África ser pastor de uma igreja pequena. E ali começou tudo na vida dele. Eu digo, tudo começou quando ele começou a declarar o que Deus falava por sua palavra, o que Deus falava por revelação. E ele disse que um dia, em um culto, uma história comprida, você já me viu falando ela, Deus disse para ele, declara que um cego de nascença vai enxergar. Ele ficou receoso, uma dúvida muito grande, se era Deus, se não era, papapá. Aí ele pensou, eu vou saber logo se tem algum cego de nascença aqui nessa reunião. Ele perguntou, irmãos, tem alguém aqui que nasceu cego? E está hoje aqui com a gente? Tinha 3 pessoas cegas de nascença. Aí ele lembrou, já tem material do milagre. E ele criou coragem e declarou, pois um de vocês ainda hoje vai abrir os olhos e vai olhar aqui para frente e vai ver um homem branco pregando. E ele declarou a palavra e obviamente nada aconteceu instantâneo, mas daqui a pouco no culto um homem se levanta e começa a dizer e glorificar, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Você pode dizer aleluia aí? Enfim, os milagres começaram a acontecer na vida dele. Daquele dia nasceu um princípio na vida dele. Ele disse que toda a palavra de Deus que sai da minha boca, se foi Deus que mandou, ela é de Deus, ela tem o mesmo poder que tinha na boca de Jesus. E ele começou a falar. E aí vem lugares grandes, maiores, estádios. E ele começa a pregar o evangelho para a África. Esse homem ganhou mais de 80 milhões de pessoas para Jesus, com cartãozinho assinado. Mas um dia, eu acho que era esse dia, ele estava em Lagos, na Nigéria, uma mega reunião de mais de 5 milhões, quase o Maranhão inteiro. O Maranhão tem 6 milhões e pouco, reunidos, e no convite para a salvação, 1.090.000 pessoas entregaram a vida para Jesus. Aleluia. Aquilo estava a média de 50 anos ou mais do dia que Deus falou para ele. Olha aqui para mim, irmãos. É uma palavra impossível. E eu sei que você espera algo. E que você talvez não saiba, nem lembre como vai chegar. Mas eu quero dizer para você, Maria acreditou. E toda vez, esse texto para mim é fantástico, porque Maria possivelmente era uma menina analfabeta, uma adolescente, mulher não aprendia a ler. Irmãos, e a Bíblia diz que esse mesmo anjo, que 6 meses antes, foi num pastorzão, Zacarias, o pai de João Batista, que estava para se aposentar. E quando o anjo disse que ele ia ter um filho, porque ele tinha orado quando era novo, ele duvidou. Agora vem Maria, uma adolescente, que ela sabia como é que gerava menino, e ela não duvidou e disse, cumpra-se a tua vontade da minha vida. Diga comigo, cumpra-se a tua vontade. O Natal é a lembrança, irmãos, de uma pessoa que concordou com Deus, que disse, Senhor, eu estou aqui para o teu plano. Irmãos, e eu sei que Deus deseja usar o José, que é outro homem fantástico, as Marias desse tempo, para que coisas novas nasçam. Jesus usou uma mulher pecadora para ele nascer. O Natal é a notícia do impossível acontecendo. Por isso que o Natal é um tempo de esperança e amor. Você pode dizer amém? Irmãos, tem coisas que nossas mãos não podem solucionar. Tem coisas que a gente se torna impotente. Mas o Natal chegou para dizer que Deus começa e recomeça o plano dele. No nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Que você creia
que com Deus é possível. Aleluia. Nada é impossível para Ele. Eu quero que você se coloque em pé comigo.